trabalhadores do Brasil. Eis-me outra vez aqui ao vosso lado para falar com a familiaridade amiga de outros tempos e para dizer que voltei a fim de defender os interesses mais legítimos do povo. Esta festa de 1º de maio tem para mim e para vós uma expressão simbólica. É o primeiro dia de encontro entre os trabalhadores e o novo governo. No Brasil, a regulamentação do trabalho é recente do ponto de vista histórico. Não tem nenhum século. No entanto, neste período, conseguimos construir uma rede de proteção que garantiu uma série de benefícios concentrados em um único documento, a Carteira de Trabalho. Mas essa história não começou aqui e nem no século XXI. 1º de maio é uma data mais do que contundente, quando a classe operária se reúne em Chicago, faz uma grande revolução chamada Revolta de Haymarket, em 1886, decreta uma greve geral porque os industriais, a burguesia industrial, não estava sequer respeitando uma lei já assinada por Andrew Johnson. E essa revolta ocorre cerca de quase 20 anos depois, porque os industriais, os burgueses, não estavam comprometidos a ceder e permitir que esses trabalhadores tivessem 8 horas de trabalho. Desde a revolta de Haymarket, muitos foram os avanços. Jornada de trabalho regulamentada, folga estabelecida, férias. No entanto, este espaço é alvo de disputa constante em um mundo no qual o mercado volta a ser quem dita as regras do jogo e as leis de proteção ao trabalhador dispensáveis em nome do lucro. Pós-guerra existiu uma ameaça real a esse sistema capitalista, muito mais do que uma tensão ideológica. Existia no mundo uma tensão de ordem econômica, porque o capitalismo quer alcançar e atingir todo e qualquer território, com o objetivo de potencializar a sua capacidade produtiva e, consequentemente, a lucratividade. Então, para isso, nós vamos ver na Europa um aprofundamento do que nós vamos chamar do Estado-Previdência, ou Estado do Bem-Estar Social. Esse Estado do Bem-Estar Social, o Estado-Previdência, ele vai, de certa forma, se manter durante o pós-guerra, década de 40 até a década de 70, final da década de 70, quando ele começa, a partir daí, sofrer ataques sistêmicos de um novo modelo que emerge, que é o modelo neoliberal. Porque nós temos, do outro lado, lá do Pacífico, países que começam a emergir dentro do cenário produtivo global, particularmente Japão, depois os tigres asiáticos. Na década de 80, eu tenho a emergência da China, a grande potência e nosso principal parceiro comercial, que, inicialmente, o capitalismo asiático, de certa forma, não tinha nenhum amparo e proteção ao trabalhador. A Coreia só vai ter as primeiras leis trabalhistas e de amparo do próprio trabalhador em 1988. Então, os salários muito baixos na Ásia fazem com que as empresas e as indústrias do mundo ocidental busquem alternativas de redução de custos do trabalho. No Brasil, essa política neoliberal resulta em uma luta intensa entre os trabalhadores em seus sindicatos e lobbies empresariais, junto aos poderes legislativo e executivo. E o momento é de revés para os trabalhadores. As mudanças propostas na legislação enfraqueceram os sindicatos e a própria Justiça do Trabalho como espaço de luta por direito. A promessa de recuperação econômica não se cumpriu e a massa de desempregados só cresce. O Brasil era um Brasil com um mercado de trabalho muito flexível já antes, mas que se tornou um mercado de trabalho talvez um dos mais flexíveis do mundo. A promessa era reduzir a informalidade e melhorar a renda do trabalhador. O que nós tivemos foi um aumento da informalidade importante depois de 2017, uma queda na renda do trabalhador e uma queda no emprego formal. Então, a reforma trabalhista teve um impacto monumental em todas as dimensões das relações de trabalho. Porque o povo me acompanha na esperança de que o meu governo
possa iniciar uma nova era de verdadeira democracia social e econômica. A tecnologia contribuiu para o aprofundamento da precarização, trazendo de volta extensas jornadas de trabalho e estabelecendo relações laborais sem nenhuma garantia. Nos dias de hoje, com o processo de uberização do trabalho, haveria a possibilidade de garantir essa democracia social e econômica? Uma coisa é você produzir o software, outra coisa é você utilizar e pagar por ele. Nós temos um processo hoje de precarização tão perverso que nós trabalhamos no Uber 16 horas e entra no Uber para você, começa a conversar com o motorista do Uber, como se ele tivesse encarnado a presença ou o discurso de um pequeno empresário, de um pequeno burguês, que ele faz o horário dele, ele faz o salário dele e que ele está muito satisfeito, mesmo pagando R$ 6,50 pelo litro de gasolina, mesmo alugando o carro na Localiza, mesmo trabalhando entre 14 e 16 horas por dia para fazer um salário que ele não fazia na iniciativa privada. Esses trabalhadores não têm direito nenhum. Eles recebem por tarefa. Né? Entregou, recebe. E não entregou, não recebe. Não tem seguro-saúde, não tem seguro de vida, né? Está exposto à pandemia, trabalha em condições muito precárias, está exposto ao trânsito maluco das grandes cidades. A uberização ela não está só nesses ramos, né, de entrega de comida, de transporte de passageiro, isso está se expandindo para incluir enfermeiras, agora até professores. A Justiça do Trabalho no Brasil ela tem variado na interpretação de se isso é vínculo de emprego ou não. Estamos esperando o Supremo Tribunal Federal se manifestar em algum momento. Vai chegar lá. Mas quando chegar, se a gente for se guiar pelo que o Supremo tem feito, né, vai dizer que isso não é uma relação de emprego. Vai dizer que essa é uma relação comercial qualquer. Para piorar a situação do trabalhador, a pandemia do novo coronavírus colocou a economia mundial em um hiato. No Brasil, a falta de uma gestão sistematizada de combate à doença deixa a situação ainda mais grave. Hoje nós temos 14 milhões de desempregados. Isso é inédito na história do Brasil. Os impactos da pandemia foram perversos ao trabalhador. Na medida que eu aumento o desemprego, na medida que eu provoco, junto ao aumento do desemprego, uma redução brutal da renda do trabalhador e suas famílias, e, consequentemente, nós temos, além do processo de precarização, nós vamos ter também, associada a essas duas dinâmicas, uma queda significativa dos salários. O Brasil começou 2019 com em torno de 100 milhões de pessoas ocupadas e, no segundo trimestre, nós tínhamos 89 milhões de ocupados. Então, 11 milhões de pessoas, até um pouco mais, saíram da força de trabalho. Em sua grande maioria, mulheres. O nosso grande economista, grande liderança intelectual, Paulo Guedes, está dizendo que a gente vai ter uma recuperação em V. Eu não sei que tipo de dado ele tem para dizer isso, porque a nossa recuperação ela está sendo, pelo contrário, bloqueada pela falta de renda das pessoas, pela nova onda que, de novo, está obrigando as empresas a dar férias coletivas, a fechar, etc. Nossa economia depende do mercado interno, né? E com 60% das pessoas com renda muito baixa ou nenhuma renda, né, a gente reduz o nosso mercado interno a uma fração das classes médias que ainda estão conseguindo manter os seus empregos, mas que estão com seus empregos ameaçados. O nosso mercado interno está restrito a alguma coisa em torno de 20 milhões de pessoas que são capazes de consumir. Isso era o Brasil dos anos 80.